Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro. Os nossos convidados de hoje são Eleazar Volpato, professor e engenheiro florestal, e Albino Rodrigues Alvarez, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e economista. Será que as pessoas sabem o que é energia limpa? É o que a gente vai ver agora. São energias eólicas, muito usadas na Europa e Estados Unidos. Limpas eu acredito que seja aquelas eólica, né? Agora a sustentável, não sei te dizer não. Não, energia sustentável, não. No Brasil nós temos a oportunidade de ter, mas estamos desperdiçando esse campo aberto, muito vento. E tem, dentre outras. Bom, energia limpa, eu acho que é aquela que não prejudica o meio ambiente. Que não polui? Que não polui, no caso. As pessoas, elas têm uma vaga ideia, né, do que seja energia limpa, elas associam mais a energia eólica, né, do vento. Por quê? Porque talvez é o que começa, por exemplo, a energia hidrelétrica, que a rigor pode ser considerada limpa, ela já é de algo, digamos, do nosso cotidiano há tantos anos, né? Porque o que talvez pouca pessoa sabe, principalmente talvez quem não seja exatamente da área, é que o Brasil é uma coisa, como eu acho que já frisei, né? Quer dizer, o Brasil, ele tem uma matriz relativamente limpa, né? Então, por isso que inclusive, questões como a descoberta do pré-sal, e, portanto, de um manancial de petróleo, ou a questão da energia nuclear, aqui ela entra num contexto de, será que o futuro do Brasil, para produzir a energia que será necessária para impulsionar o seu desenvolvimento, será sujando a matriz? Não sei o que o professor acha sobre o assunto. No caso da energia limpa, eu acho que uma entrevistada aí colocou muito bem. O conceito talvez precisaria ser um pouco ampliado, né, porque os conceitos de energia limpa, muito embora se falava na época da energia atômica, que era problemática no meio ambiente, mas passou a se falar em energia limpa mais claramente a partir do problema do aquecimento global e tal, a partir das emissões de CO2 causadas pelo uso de combustíveis fósseis, de um modo geral. Então, eu acho que uma dessas entrevistada colocou muito bem, ela colocou um conceito talvez até melhor, que seria, né, aquela que não agrida, não prejudica o meio ambiente. Mas, Albino, te pergunto, nós temos 8.000 quilômetros de costa, a energia da maré, por exemplo, é uma coisa inviável? Aí que está, né, se a gente consultar livros, a energia da maré hoje, ela ainda está, digamos, naquele grupo que a gente considera de energias alternativas. Como a eólica talvez estivesse há uns 10 anos atrás. Porque tudo depende do desenvolvimento técnico e de se alcançar as alternativas. A energia das marés, quer dizer, nós temos realmente 8.000 quilômetros de costa. Mas não é qualquer pedaço da costa que pode ser utilizado. É preciso haver um desnível das marés, uma diferença entre o ponto mais alto e mais baixo da maré, que me parece que é uma fração bastante pequena. E realmente a tecnologia para produzir isso numa escala que seja rentável, eu acho que ainda não está completamente desenvolvida. A energia eólica, por exemplo, é uma que vem avançando muito. Eu falo isso porque essa questão do custo, né, da produção, ele é fundamental. Porque um dos problemas, digamos, que a energia renovável enfrenta para competir com o petróleo, é que o petróleo, apesar dos aumentos grandes que tem tido nos últimos anos, ele é uma energia, né, a gente pode dizer, extremamente barata. Né? Nós atingimos um horizonte petrolífero e a partir dali nós conseguimos, barata no ponto de vista, digamos, de custo, sem considerar o impacto no meio ambiente. Esse é um desafio. Professor, então eu pergunto para você, o petróleo vai acabar um dia porque é uma fonte esgotável. A gente vai só se preocupar em substituir a energia que o petróleo fornece para a gente quando o sinal estiver vermelho ou a gente já está se mexendo para... O petróleo, vamos dizer assim, nós podemos dizer que nós temos uma grande mãe de energia que seria o Sol, né? Até o próprio petróleo, a origem toda é da biomassa e tal. Nós temos, não se falou do aproveitamento da energia solar, né? Evidentemente que toda essa discussão, além dos aspectos ambientais, tem ainda um viés econômico, quer dizer, se falou que ela, de certa maneira, há certos monopólios, né, que é preciso não ser tão fácil acessar a energia, esses sistemas que aceitam, e de uma certa maneira precisa de uma certa globalização para o uso, né, do produto, os automóveis se deslocam, não é uma coisa... Né?
Albino, você acha que a gente já está procurando formas de substituir o petróleo e quais são as mais viáveis que estão aparecendo? Sim, estamos. Quer dizer, no caso brasileiro, né, quer dizer, a nossa história mostra bem, quer dizer, sempre que, quer dizer, aí retomando um pouco a questão pelo lado econômico, né, quer dizer, sempre que uma matéria-prima sobe de preço, né, as alternativas para a substituição dela se tornam mais interessantes e são perseguidas. Por exemplo, a energia hidrelétrica no Brasil, ela se implantou muito a partir daquele momento em que, como o petróleo, nos anos 70, a crise do petróleo aumentou muito o preço dessa mercadoria, que é fundamental, e isso estimulou a busca de uma série de outras mercadorias, de outras alternativas. O pró-álcool, né, também veio nesse sentido. O Brasil tem um grande programa de álcool, é pioneiro e visto no mundo como uma das grandes alternativas, né, de substituição da gasolina, principalmente em cima do preço alto do petróleo. Tanto que quando o petróleo baixou o preço no final dos anos 80, começo dos anos 90, o pró-álcool entrou em crise. Porque o preço do petróleo e da gasolina, portanto, começou a ser competitivo em relação ao álcool. Nós experimentamos isso quase todo ano no Brasil. Na época da entre-safra da cana, o álcool acaba subindo de preço e a gente vê esse debate. Então, quer dizer, mas a procura sempre acontece. O grande aumento do petróleo, o preço do petróleo nos últimos anos, né, para o patamar de $100, é o que está impulsionando muito as pesquisas e, claro, todo esse debate em torno das mudanças climáticas e em torno da sustentabilidade ambiental como um todo. Eu acho que, por caso brasileiro, respondendo diretamente a sua resposta, nós já temos os caminhos mais ou menos delineados. Conseguir ampliar o parque de hidrelétricas dentro de uma minimização do impacto no meio ambiente. Essa é a grande, porque agora a nossa grande fronteira para isso é a Amazônia. De alguma maneira, nós já exploramos o potencial do Centro-Sul em grande parte, mas as hidrelétricas vão ter que ser ampliadas. Biocombustíveis, o álcool, né? A cana-de-açúcar realmente é uma planta milagrosa em algum motivo, de alguma maneira, e a estratégia em relação ao biodiesel. Nós temos uma série podemos também imaginar o potencial que vem das florestas. Paralelamente a isso, né, eu acredito muito que o Brasil pode tranquilamente ter uma matriz de 10% a 15% baseada em energia eólica. E a energia solar? Energia solar é uma tecnologia que ainda é disponível e a um custo alto o suficiente para tornar difícil de uma implantação ampla, né? E agora, certamente, nos próximos anos, a gente vai ver uma diminuição desse custo e, portanto, o Brasil se tornará competitivo também, porque nós temos, além de um país, somos ricos em ventos, digamos assim, relativamente, talvez possamos dizer que sim, mas em sol, nós temos algumas áreas do país com uma insolação bastante grande. Eu penso apenas de saída aqui no centro-oeste mesmo, em torno de Brasília, ou no nordestino. Quer dizer, um pouco distante, talvez, dos grandes centros de consumo de energia. Mas, de qualquer maneira, para o Brasil, principalmente, e eu acho que para o mundo também, mas para o Brasil se apresenta muito claro que o futuro é um futuro de integração de uma série grande de fontes de energia, né? Quer dizer, nós não vamos poder nos basear numa fonte só, ou quase que monopolisticamente numa fonte só, como o mundo fez com o petróleo no pós-guerra. Eu penso que a questão de, eu não sou dessa área, não poderia falar muito, mas eu penso que o sol está aí para todos, né? E talvez esse talvez seja uma certa limitação para se tratar, né? Teria que ter uma política de governo própria para resolver pelo menos os problemas do aquecimento solar, né? Para evitar energia elétrica, quer dizer, tudo isso aí nós poderíamos... Super limpa, né? E super limpa, de uma certa forma, evidentemente, em todos os casos tem a questão dos aspectos negativos, desde que nós cuidamos do processo de fabricação desse equipamento e da destinação... Sim, mas imagina, por exemplo, nós teríamos que ter conjuntos de baterias solares, por exemplo, que ocupariam grandes territórios, não seriam, quer dizer, nada é de graça nesse sentido, tudo tem o seu impacto. Ou o telhado das casas, no caso. Ou o telhado, tem hipóteses boas. E nós queremos saber o que você está fazendo para preservar o meio ambiente. Confira. Eu consumo menos sacolas, né, por dia, né? Eu tento, sacolas plásticas, né? E eu tento consumir menos, né? Tudo aquilo que eu puder fazer para poder contribuir com essa busca, né, de poder estar preservando, eu faço o melhor para o nosso Brasil, né?
torneira pingando para lavar seu carro, molhe o carro, esfregue o seu carro, depois desligue sua torneirinha e volte a lavar ele de novo esfregando. Eu preservo o meio ambiente, eu desligo a torneira, eu não desperdiço água, eu tomo banho em menos tempo, quando vou escovar os dentes eu fecho a torneira, separo os lixos. Para preservar o meio ambiente, bom, eu procuro não gastar muita água, não pisar na grama, porque eu acho que é importante também, não jogar sujeira na rua, lixo, essas coisas. Lata, alumínio, tudo separado, ferro separado. Óleo não. O que você faz com óleo? Eu faço uma coisa engraçada, assim, mas eu acho que dá na mesma. Eu jogo no vaso sanitário. Professor, e o senhor faz o que para preservar o meio ambiente em casa? Eu moro numa chácara, não é? Planto árvores, produzo, vamos dizer assim, água quente a partir do uso das árvores que eu plantei, não é? E recolho o lixo, faço a mesma coisa daquela senhora, recolho lixo seco e tal, o restante é orgânico, é bom para o solo, né? Mas só que é aquela história, do portão para dentro está feito certo, agora dali para fora eu não sei. Falta cobrar, evidentemente, dos órgãos do serviço e de uma política de Estado, né? É preciso que o Estado entre e resolva essas partes que os indivíduos não conseguem resolver. Albino, e você? Eu não, conscientemente, quer dizer, eu acho que eu sou uma pessoa de um consumo, assim, relativamente baixo. Eu acho que eu não gasto pouca água, eu acho que realmente eu não tenho, acredito que não tenha um grande impacto. Levantando essa questão do que o professor está colocando, quer dizer, nós estamos até no IPE trabalhando essa questão da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? E que é fundamental, né? Quer dizer, o impacto, um dos impactos fortes, quer dizer, um do lado dos impactos do ser humano na natureza é a questão do consumo de recursos de toda a ordem. Então, nós estamos aqui falando em produzir mais energia. Por mais energia que nós produzamos de forma limpa, nós vamos ter que racionalizar o consumo em algum momento. E, por outro lado, os resíduos que nós produzimos. Eu aconselharia a todos a não jogar o óleo em nenhum tipo de encanamento, porque além de problemas no encanamento, tem um impacto forte, né? Mas a gente sabe que às vezes às vezes nós não temos, e isso depende de políticas públicas, né? Destinações adequadas e práticas para a pessoa, porque isso é um modelo que demanda tempo para ser desenvolvido. Queria agradecer a presença do professor Eleazar, a sua presença, Albino, muito obrigada. E o nosso programa fica por aqui. Na semana que vem nós voltamos com mais Meio Ambiente por Inteiro. Até lá!